A paz do Senhor, irmãos. Bom dia, tudo bem? Quero compartilhar a palavra de Deus que está em Atos capítulo 13, verso 52. Diz assim: E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém. Essa afirmação do capítulo 52, aliás, do capítulo 13, do verso 52 do livro de Atos, é muito profunda, pois diz que os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Se nós lermos o que vem antes, nós vamos achar que há uma contradição aqui, pois Paulo e Barnabé estão pregando o evangelho do reino, estão divulgando as boas novas da salvação e, chegando nesta cidade, eles pregam e se levantam opositores, se levantam pessoas que não creem, que são contra os ensinos de Paulo, ou seja, são contra a pregação do Evangelho, e há uma grande perseguição contra Paulo, contra Barnabé, enfim, contra os discípulos que ali estavam pregando a palavra de Deus. Mas, ao final do capítulo 13, no verso 52, como lemos, Lucas relata que os discípulos estavam cheios de alegria, estavam cheios do Espírito Santo, estavam cheios da presença de Deus. E é interessante nós notarmos isso pelas condições que acabamos de ver e falar. Como a pessoa que está sendo perseguida está alegre, está cheia da presença de Deus, ainda que com perseguição, ainda que com aflições, ainda que, enfim, com açoites, pois eles, quando eram capturados, eram até açoitados, eram vilipendiados, eram maltratados. E este é um grande mistério do Evangelho, porque em outras partes da palavra, o próprio apóstolo Paulo diz que é com sofrimentos e perseguições que nós alcançaremos o reino de Deus. E eles estavam felizes, ainda que sendo perseguidos. E aí a gente percebe que a alegria da presença de Deus, a alegria do Espírito Santo, a alegria de Deus em nossas vidas, ela supera qualquer barreira, ela supera e é maior do que qualquer dificuldade que nós tenhamos. E esses discípulos que lemos aqui, eles estavam sendo perseguidos porque estavam pregando o evangelho do reino, estavam pregando as boas novas da salvação, estavam divulgando a palavra de Cristo, aquelas cidades e aqueles povos. Mas, mesmo com perseguição, havia alegria no coração. Mesmo com perseguição, eles sabiam que estavam fazendo aquilo que era mais importante neste mundo, que era falar das grandezas de Deus e da salvação de Deus. Então, isso nos ensina muito, porque por vezes nós temos algumas dificuldades na vida, por vezes nós passamos alguma tristeza, alguma aflição nesta vida, e por vezes essas aflições, essas dores não têm nada a ver com a pregação do Evangelho, não tem nada a ver com a nossa profissão de fé. São apenas dores e aflições que qualquer um no mundo pode ter, sendo justo ou injusto. E acontece isso e às vezes a gente esquece e para de olhar que a gente tem o Espírito Santo, a gente tem a presença de Deus e necessariamente a alegria da presença de Deus deve estar no nosso coração. E as coisas da vida acabam esfriando isso, apagando essa alegria. E isso não condiz com discípulos que somos, não condiz com discípulos de acordo com a palavra. A palavra que lemos é que os discípulos estavam cheios de alegria, cheios do Espírito Santo, ainda que sofrendo perseguições. Então nós, hoje, no nosso país, que ainda temos liberdade religiosa, ainda podemos pregar o Evangelho, ainda podemos cultuar livremente, nós somos indesculpáveis se não estivermos cheios do Espírito Santo, se não estivermos cheios de alegria de servir a Deus, de viver o Evangelho do Reino. Então, irmãos, que nós olhemos para esta passagem
e olhemos para nós com um olhar crítico, um olhar de quem deve muito mais agradecer do que se lamentar, muito mais agradecer pela salvação e trabalhar em prol do Evangelho do que deixar que as aflições da vida, que as dores que o mundo traz, possa nos tirar da presença de Deus ou tirar a alegria da presença de Deus em nossa vida. Então, irmãos, pensemos nisso e que o Senhor possa nos ensinar e que nós possamos ter essa postura que os discípulos tiveram. Alegria no coração e a presença de Deus na consciência e na vida. Que sejamos cheios de alegria, que sejamos cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Um abraço e Deus abençoe.